Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Olá, ouvinte do podcast Noites Gregas. Meu nome é Felipe Speck, também chamado de Hermes, por estar encarregado das atividades de comunicação. E a mensagem que eu vos trago agora é a seguinte: o Aquiles vai voltar para a guerra. Ele sabe o seu destino, sabe que a morte o espera, mas não tem jeito. Afinal de contas, ele é um guerreiro, né? Quando ele viu o corpo de Patroclo assim, sem vida, ficou profundamente abalado. E esse é o ponto de virada da saga de Troia, o momento em que a guerra vai entrar no seu percurso final. Ou seja, é um episódio importantíssimo aqui para o Noites Gregas. Vocês vão ver que nesse episódio na verdade, a deusa Tétis, a mãe de Aquiles, que vai costurar toda a narrativa. Ela fica consumida pela dor quando vê seu filho tão desesperado, tão destruído com a morte do companheiro, e ela convoca as Nereidas, as suas irmãs, e pede para o Hefesto, que é o artesão dos deuses, fazer um escudo poderosíssimo para ele voltar à guerra e enfrentar o Heitor. Se você gosta do Noites Gregas, faça um pedido aqui. Considere apoiar o nosso podcast. Nós precisamos de apoio para manter esse projeto de pé. Para apoiar, basta acessar o link noitesgregas.com.br/apoiar. O link está na descrição aqui do episódio. E os apoiadores, como vocês sabem, têm acesso ao material exclusivo dos episódios, o curso Mitologia na Arte e também o áudio na íntegra para você baixar. Fiquem então com o professor Moreno, episódio 73, o retorno de Aquiles, logo depois da publicidade do Spotify, de 30 segundinhos apenas. Eu volto lá no final para falar do material exclusivo. Um bom episódio, pessoal! No episódio anterior, deixamos Aquiles chocado pela notícia que Antíloco trouxe. Patroclo está morto. A sua reação é considerada por muitos exagerada dentro do quadro da epopeia. Na Ilíada, há centenas de mortes. Centenas de amigos perdem amigos na batalha. Mas a reação de Aquiles diante da morte de Patroclo é um claro indício, como vamos ver mais tarde, de que havia entre eles uma relação amorosa, realmente amorosa. Não é a perda de um colega de combate, é a perda do amor de uma vida. Ele se joga no chão, agarra punhados de areia, Homero diz areia escura. Vamos lembrar que as praias de areia branca são mais comuns no Caribe e no Brasil. Joga punhados de cinza na cabeça, macula o rosto, a roupa, fica estendido no chão chorando e clamando, o que atrai as mulheres, as servas, que também, como era o costume, começam a chorar junto, e ele arranca o cabelo, rasga o peito, ele está realmente desesperado. Ele perdeu ali uma parte da sua vida. Não podemos esquecer que no mundo da epopeia, com homens com armadura de bronze, capacetes e escudos, o choro é livre. Eles eram homens que não tinham vergonha de chorar. Vamos ver depois, quando virmos a Odisseia, o episódio em que Ulisses, diante de todos os feácios, numa festa, começa a chorar copiosamente ao ouvir um cantor narrar as mortes da guerra de Troia. Aquiles soluça tanto que chega o som até as profundezas do mar Egeu, lá onde morava numa caverna a mãe dele, Tétis, juntamente com o pai dela, Nereu, o velho do mar. Com aquele ouvido biônico, né, que toda mãe tem, ela vem equipada com isso, ela imediatamente percebeu que tinha acontecido alguma coisa muito grave com o filho.
Não era um choro comum, não era aquele choro, por exemplo, que a tinha atraído quando ele brigou com Agamenon e pediu que ela ajudasse. Não, era algo muito mais grave. Ela percebeu que alguma coisa tinha acontecido e, como mãe, que ele estava precisando dela. Nervosa, já pensando o pior, ela chama para perto de si as outras Nereidas. Ela é uma Nereida porque é filha de Nereu. E assim as outras 49, segundo diz a mitologia. Era um número redondo. Ela chama as outras para ajudá-la a chorar. Me ajudem, eu chamei vocês para não ter que enfrentar sozinho essa dor. Irmãzinhas, vocês não sabem como é difícil ser mãe de um Aquiles. É uma tristeza sem fim, é um trabalho sem fim. Eu trouxe ao mundo esse filho maravilhoso. Ele cresceu como um pinheiro vigoroso, tornou-se o mais importante dos guerreiros, o melhor de todos, e agora eu vou perdê-lo. Eu fiz tudo para mantê-lo fora dessa guerra. Eu sabia, mas o oráculo se cumpriu e ele foi para Troia, de onde não vai sair vivo. E Peleu, meu marido, está velho, também não vai ver o filho de novo outra vez. Bom, eu sei que eu não posso mudar esse destino, mas eu sou mãe dele e agora, enquanto ele estiver vivo, eu vou fazer tudo para ajudá-lo. E vocês venham comigo. E dizendo isso, ela sai daquela gruta, é uma gruta encantada, que fica nas profundezas do mar, que ali, aliás, é bem profundo, chega a 3.000 metros de profundidade, e acompanhado das outras, ela cruza as águas e vai pisar na areia úmida da praia, bem na frente do navio de Aquiles. Quando ela chega lá, encontra o filho naquele estado miserável, como dizia minha avó, em petição de miséria, e como mãe, abraça-o, afaga a sua cabeça e pergunta com a voz cheia de ternura, escondendo essa tristeza: filho, mas por que esse choro todo? Conta para mim. O que aflige teu coração? Fala, meu filho. Por acaso Zeus não cumpriu o que ele tinha prometido? Vamos, diz aqui para tua mãe. Aquiles, nesse momento é filho, suspirou profundamente. Mãe, Zeus fez tudo isso acontecer, sim. Ele cumpriu. Mas o que adianta agora que o Pátroclo, meu querido amigo, está morto? Eu o perdi. E Heitor, que o matou, o despojou da minha armadura, aquela que os deuses deram para o meu pai. Agora eu vou matá-lo, custe o que custar. Tétis não conteve sua tristeza e exclamou, chorando: mas, meu filho, tu conheces o teu destino. Se matares Heitor, vais morrer em seguida. Tu ainda pode escolher. O oráculo disse, se matares, podes largar tudo e voltar agora para a Grécia, formar uma família, levar uma vida pacata e feliz. Ô mãe, disse Aquiles, antes não tivesse casado com um mortal como meu pai, pois agora tu vai conhecer a imensurável dor de perder um filho. Eu sinto muito, mãe. Eu sei que é por amor, mas não tentes me impedir de lutar com Heitor. Ele vai morrer por minha lança. Não adianta. Isso eu já decidi. Pela voz do filho, Tétis entendeu que não tinha remédio, não ia conseguir demover, e sabia que o oráculo então haveria de se cumprir. Se ele matar Heitor, ele vai morrer. Então, ao menos o que ela podia fazer era ajudá-lo, já que era filho dela, ajudá-lo enquanto estivesse vivo. E ela faz uma promessa muito importante para aqueles. Tá bem, filho, mas não te esqueças que estás sem aquela tua bela armadura que teu pai te deu. Espera um pouco, aguenta um pouco antes de entrar em combate. Espera por mim, não pisa na planície sem que eu volte do Olimpo com novas armas que eu vou pedir a Hefesto. Ele me deve, ele não vai me negar, pode confiar. É bom lembrar para vocês que me ouvem que enquanto essa cena se desenrola junto aos navios,
vem vindo pela planície lentamente o corpo de Patroclo. Menelau e o seu amigo vêm carregando-o nos braços, enquanto atrás dele Ajax segura os troianos que não largam o osso, que estão decididos a capturar esse troféu magnífico. Então os dois caminham, olham para trás a cada passo para ver se vão chegar a tempo no navio. Nós estamos observando o desenrolar dos acontecimentos, mas Hera também está conosco. E ela percebe que pode acontecer que os troianos alcancem o Menelau e sequestrem o corpo de Patroclo. Sendo sempre objetiva, ela resolve intervir. É claro que essa medida que ela vai tomar, ela mantém em segredo. Nem Zeus, nem os outros deuses vão ficar sabendo, a não ser Atena, que também queria ver Troia queimar. Várias vezes, já falamos aqui, que a Hera vive de nariz torcido para Atena. Ela não gosta da enteada, talvez até por ciúme da maneira como Zeus trata a filha, com tolerância, com carinho, mais do que ela, que era a esposa. Mas quando se tratava de odiar Troia, bom, aí as duas se davam muito bem e eram fiéis aliadas. Então ela só avisa para Atena o que ela vai fazer. Ela manda chamar a Íris, a mensageira dos deuses, aquela que quando passa pelo céu deixa aquele arco colorido que nós conhecemos, para ela levar uma mensagem urgente para Aquiles, que a essa altura, imagina, ela já deve estar sabendo da notícia da morte do Patroclo. Ela quer que ele apareça agora, já, diante dos troianos, se ele quiser evitar que o corpo do amigo seja mutilado. A ideia dela é muito simples. Só a hipótese de Aquiles voltar vai fazer os troianos recuarem um pouco, o tempo suficiente para que o Menelau consiga chegar são e salvo no navio. Aquiles, que ainda estava em estado de choque, ao ouvir o que a Íris tinha a dizer, ele está meio confuso, ele começa a balbuciar e dizer, olha, eu não posso, eu combinei com a minha mãe, é uma bela frase, né? Eu combinei com a minha mãe para que eu não ia entrar em combate antes de ter uma nova armadura. E a Íris, que é mensageira, extremamente clara sempre no que ela tem a dizer, dá a solução. Tua mãe, Aquiles, tem toda a razão. As tuas armas estão agora nas mãos do Heitor. A gente sabe disso. Mas tu não precisa lutar. Só precisas aparecer. Vai até o muro do acampamento, assim como tu está agora. Deixa os troianos te verem. E tu só vai aparecer da cintura para cima. Pode até estar de bermuda, de havaiana, ninguém vai ficar sabendo. Mas aparece. Só isso, aparece e toca terror nesses troianos. Assim, eles vão dar uma folga para o pessoal que vem trazendo o Patroclo. Bom, ela viu que o Aquiles tinha compreendido a situação e, missão cumprida, ergueu-se no ar e voltou em direção ao Olimpo. Mas Atena veio também trabalhar. Vejam que há um setor do Olimpo que funciona, e principalmente são as duas mulheres, a Atena e a Hera. Ela joga sobre os ombros de Aquiles a sua poderosa e misteriosa égide, que nós falamos tanto aqui. E começa a emanar da cabeça dele uma espécie de luz, uma luminosidade que o Homero compara mais ou menos a um farol. Um brilho fortíssimo, assustador, formidável de se ver, ele diz. Então, do alto da muralha, aparece o Aquiles e ali despede um grito formidável, um grito que toda a sua fúria, 1, 2, 3 vezes, e Atena dá um jeito de ampliar essa voz, aumentar o eco, para que chegue mais longe ainda na planície. É uma coisa paralisante, que aturdiu completamente o inimigo. Quando eles ouviram aquela voz de bronze e viram a luz sobrenatural saindo da cabeça do Aquiles, eles começaram a perder completamente a coragem que eles tinham e a vontade de atacar.
3 vezes Aquiles gritou. Em cada uma delas, os troianos mais recuavam, os cavalos começaram a morder os freios, a emborcar os carros, a se livrarem dos arreios para fugir em desabalada carreira. Com isso, os gregos, aliviados, puderam chegar em segurança ao acampamento e entrar com o corpo de Patroclo, deixando-o no seu próprio leito, rodeado por todos os mirmidões que choravam. Como é um trabalho de equipe, Hera faz, mesmo contra a vontade, o sol se pôr. Vai-te embora, sol. Ela quer que caia à noite e, com isso, colocando uma espécie de ponto final naquele dia, porque o dia seguinte vai ser bem diferente. Esta noite vai ser aproveitada de maneira diferente por cada um dos exércitos. Os troianos nem pensam em comer. Eles estão completamente apavorados pela possibilidade de que Aquiles está voltando. Eles se reuniram numa assembleia e Homero diz, em pé, estão tão nervosos, se reúnem em pé para discutir o que vão fazer. O que vão fazer. E aqui vai se definir o destino de Heitor. O primeiro a falar na assembleia é o Polídamas, que é um amigo de infância do Heitor. Aliás, diz Homero, eles nasceram na mesma noite. E ele, que é o sujeito ponderado, ele diz, olha, nós estamos longe demais da cidade. Nós avançamos até aqui os navios, nós estamos muito longe. Isso me preocupa muito. Enquanto Aquiles estava fora, estava brigado com Agamenon, porque os troianos sabiam o que estava acontecendo no acampamento grego, enquanto eles estavam de mal, eu não via problema em acampar aqui na planície. Mas agora que ele voltou, agora que eu vi em cima do muro, com aquela força que ele tem, eu quero voltar para a cidade. Ali, a gente, protegido pelas muralhas, nós somos imbatíveis. Troia sempre foi inconquistável. Mas o Heitor está tomado pelo orgulho. Eles foram até ali, mordendo os calcanhares dos gregos. Eles estão numa posição de ataque e isso sobe a cabeça dele. Ele é taxativo. Polídamas, não posso concordar contigo. Não vou ficar mais encurralado na cidade. Estamos como numa gaiola. Bem agora que estamos com vantagem, não seja tolo. Não é hora de afrouxar. Não vê que Zeus está conosco? Vamos expulsar esses gregos de volta para o mar. E vai ser assim, eu digo, amanhã, quando o dia raiar, vamos atacar os navios com força total. Bom, e se o Aquiles, se ele resolver voltar mesmo para a luta, pior para ele. Eu não vou fugir. Vou lutar cara a cara com ele e vamos ver quem vai vencer. Tá valente, né? Exatamente, cavando sua própria cova. E o pior é que todos, ou a maioria, todos aclamaram o discurso dele. Uma razão muito simples. Atena tirou naquele momento a capacidade de julgamento deles, tirou a inteligência deles, deixou-os meio tolos e eles então aceitaram o plano de Heitor, que era falho, que era furado, e recusaram o conselho de Polídamas, que era o certo a fazer naquele momento. Todos então, satisfeitos com a decisão, tolos, foram comer e se preparar para o dia seguinte. No acampamento grego, o clima era de luto. A noite toda os mirmidões lamentaram Patroclo, acompanhando Aquiles, que estava abraçado ao corpo do amigo, lamentando-se sem parar. E eu, que tinha prometido para o pai dele, que depois de tomar Troia, eu ia levar de volta o filho dele junto com as riquezas que iria ganhar na guerra. Mas, infelizmente, nem sempre Zeus apoia os nossos planos, né? E agora estamos aqui, eu e ele, condenados a manchar com o nosso próprio sangue essa maldita terra de Troia. Pois eu também não vou voltar para ver mais uma vez meu velho pai. E agora fala Homero, aspas, em vez disso, este solo vai me cobrir.
E já que irei para o mundo dos mortos atrás de ti, querido Patroclo, não vou realizar teus ritos funerários, meu bravo amigo, até que eu retorne com a cabeça de quem te matou, a cabeça de Heitor, e a minha armadura. E diante da tua pira vou cortar a garganta de 12 belos jovens de Troia para saciar minha raiva pela tua morte. Aqui um parêntese importante. Esse discurso de Aquiles é muito estudado porque traz à tona a ideia de sacrifícios humanos, no momento em que, antropologicamente, a Grécia há muito tempo não admitia. Quando havia sacrifícios de sangue, eram animais. E Aquiles vai, cruelmente, ele não está só prometendo, ele vai fazer, como nós vamos ver, o sacrifício de 12 jovens que foram capturados em cima da pira de Patroclo. Fechar parênteses. Então, por essa noite, eles lavam o corpo de Patroclo. Homero descreve como é que eles esquentam água em grandes caldeirões, banham o corpo dele, untam com um óleo sagrado e envolvem numa mortalha de linho macia o corpo todo, colocam em cima um manto branco, enquanto os mirmidões, que também gostavam muito de Patroclo, passam a noite junto com Aquiles velando o cadáver. Enquanto isso, no Olimpo, Tétis chega à casa de Hefesto. Hefesto, aliás, é o arquiteto do Olimpo. Né? Num episódio que nós descrevemos as instalações do Olimpo como um grande condomínio, Hefesto é o decorador, é o arquiteto, é o engenheiro que faz tudo. E a casa dele é uma casa primorosa. Ele está trabalhando na sua oficina, na sua forja, e quem atende a porta é a mulher. Uma cena muito conhecida nossa. Bate a porta, é Acáris, que é a segunda esposa, porque ele é divorciado de Afrodite, não esqueça. Acáris, que era uma das 3 graças, reconhece a deusa na mesma hora e a recebe com toda a deferência, faz ela entrar, senta na melhor poltrona. E como boa dona de casa, ela vai dizendo, olha, não repara, a casa está meio desarrumada. Mas se eu soubesse que a senhora vinha, tinha coado o café e batido um bolo. A senhora quer falar com o Hefesto? Só um pouquinho. E se volta para dentro e grita, Hefesto, larga isso aí, vem cá que temos visita. Tétis quer falar contigo. Mas é a cena do Homero, não nessa linguagem, né? Hefesto imediatamente largou as ferramentas, passou uma água no rosto, nas mãos, para tirar a fuligem da forja, se limpou na toalha, que ficou preta, é claro, e veio radiante saudar a sua protetora. Tétis era a sua protetora, ele devia muito a ela. Quando ele nasceu e a Hera o achou repulsivo e o jogou lá de cima do Olimpo, nessa queda que o deixou para sempre com dificuldades de locomoção, foi ela que o recolheu e cuidou dele por 9 anos. E quando bebê, ela o amamentou e tratou como se fosse um filho. Por isso, ele sempre foi grato a ela. E agora ele estava vendo que chegou um momento que ele podia demonstrar o quanto ele devia. Tétis, então, explicou a situação daqueles, o Hefesto não está sabendo de nada, encomendou um kit completo. O kit completo é uma armadura, a couraça, né, que protege o peito, é o capacete, as perneiras, que são muito importantes, de bronze, porque eles feriam muito o inimigo nas pernas, para atingir as artérias, e um escudo. Esse é o conjunto que ela pede. O Hefesto, com um triste sorriso até, diz, olha, não te preocupa, sem problema, madrinha. Eu vou fazer um armamento excepcional, fora de série, que vai ser admirado e invejado por todos que o virem. E como é um pedido teu, eu faço isso com todo prazer. E rápido. Eu só lamento não poder fazer mais para ajudar o teu filho. Com isso, ele deixou a Tétis conversando com a mulher e retornou à sua forja, ligou o seu fogo e derreteu bronze, estanho, prata e ouro. O escudo vai ter 5 camadas, totalmente decorado com motivos artísticos.
Esse escudo, o famoso escudo de Aquiles, é um trecho à parte da Ilíada, porque nós vamos examiná-lo com detalhes no material exclusivo. Vai ser objeto de uma daquelas écfrases, que é a descrição de uma gravura ou descrição de uma pintura. Ali estão representadas as cenas mais variadas da vida comum e há toda uma interpretação disso. Vamos examinar demoradamente isso nesse material. Quando estava pronto, Hefesto reuniu tudo e depôs aos pés de Tétis. Aqui está, pronto. Ela então, sem dizer nada, pegou aquela carga preciosa e, diz Homero, como um falcão, voou do Olimpo, carregando aquele brilhante presente para o seu filho, sabendo que esse era o último de toda a sua vida. No material exclusivo deste episódio, tem uma descrição mais detalhada do momento em que Tétis chega na casa do Hefesto, conversa com ele e encomenda o escudo, um texto do professor Moreno do livro Troia. Tem também um outro texto que é o mais notável desse material exclusivo, que é um texto do Robert Graves. É uma figura única, um inglês que foi escritor, escreveu romances históricos, também foi soldado. Ele nasceu no final do século XIX, viveu até 1985, e ele escreveu muito sobre mitologia. Ele escreveu alguns livros importantes, e um deles é a sua própria versão da Ilíada, um livro que se chama The Anger of Achilles, A Ira de Aquiles, um livro que não foi traduzido para o português. E é uma daquelas versões mais agradáveis de ler, porque são em prosa, a gente já falou sobre isso aqui, né? A gente traduziu um trecho do canto 18, que é a écfrase que Homero faz do escudo de Aquiles. E essa parte é fantástica, porque as imagens são descritas em movimento, como se fosse no cinema. É uma das mais famosas écfrases da literatura, com uma tradução para o português, nossa, inédita, da versão impecável do Robert Graves. Tem também 3 interpretações artísticas do escudo, 3 obras de autores que reproduziram essa peça de Aquiles, e assim vocês podem ver e comparar com o texto, a imagem com os textos. É bem divertido e didático. E também tem uma série de quadros que retratam os momentos narrados neste episódio. O momento em que Aquiles recebe o corpo de Patroclo, em que Tétis visita Hefesto e encomenda o escudo, e o encontro de Tétis e Aquiles, que é quando ele recebe o escudo da mãe. O conteúdo já está no site e nós, mais uma vez, pedimos o seu apoio para que a gente possa seguir com o podcast no ar. Como retribuição, a gente produz todo esse material exclusivo para você continuar a estudar, a se aprofundar em mitologia. Vai lá no site noitesgregas.com.br/apoiar para ver como é que você pode ajudar. O link está na descrição do episódio, então você pode fazer esse apoio agora mesmo e já começar a ler esses conteúdos todos. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio.